Oi, meu nome é Vitor, enfermeiro e mestre em saúde coletiva. Nessa quarentena, curta esse canal, compartilha e fique em casa. O objetivo desse vídeo é trazer um resumo da live que tive com o professor Felipe Ribeiro no dia 23 de abril. Nós tentamos gravar aqui no YouTube, concomitante no Instagram, porém, por problemas técnicos eu não consegui baixar o vídeo, então achei essa uma boa oportunidade de trazer os principais pontos que foram discutidos e trazer também algumas reflexões. Inicialmente, apresentando o Felipe, ele é enfermeiro, formado comigo pela ESCS, nos salvamos aí mutuamente, fomos colegas de estágio. Depois disso ele fez residência em neurocirurgia e ele é docente há 3 anos. Pela profissão, o Felipe fala muito com profissionais de saúde, buscando atualizar eles em relação a vários assuntos aí que são cotidianos da enfermagem, né? Eu estou destinado a falar com o público geral. Então a gente tentou nessa conversa fazer um bate-bola sempre do que está sendo falado para um e para outro. Destacamos o quanto que essa epidemia tem sido dinâmica e o quanto que as limitações têm mudado e o quanto que é importante profissionais de saúde e a própria população se atentar às novas mudanças na hora de tomar condutas que venham a nos proteger. Batemos na tecla novamente do quanto que a quarentena é uma questão de privilégio. A partir do momento que você tem grandes aglomerações, você tem casas que não chegam água e o quanto que o profissional de saúde que lida com essas comunidades precisa ser sensível a essas causas no seu trabalho de educação diário, né? Começamos a falar sobre o assunto proposto, né? Que foram as máscaras. E aí eu fiz um resgate que as máscaras caseiras, elas têm um método de barreira que também podem proteger a população de gotículas grandes, né? A partir disso, políticas públicas têm sido feitas para flexibilizar o número de máscaras, incentivando a produção e uso da máscara caseira e deixando a máscara hospitalar justamente para quem mais precisa, os profissionais de saúde. E aí a gente tem que lembrar que em alguns lugares as pessoas já estão tendo que reutilizar a máscara, né? E contra tudo que eu falei, não é algo que a gente deve incentivar, mas que infelizmente a concorrência na aquisição de equipamento de proteção individual tem feito isso. Então são recursos cada vez mais limitados e fica o meu apelo. Caso você ainda tenha máscara hospitalar em casa e não tenha necessidade, obviamente, por favor, doe para instituições de saúde. Uma coisa também foi ressaltada que muitas das pessoas vêm me perguntar é em relação a essa mistura do óculos e da máscara, né? Quando a gente sai de óculos e de máscara, vemos muitas vezes a nossa respiração embaçando as nossas lentes e a gente fica cego, né? Então isso acaba fazendo com que a gente bote muitas vezes a mão no rosto, o que não é o adequado. Então, para isso, eu busquei uma dica de uma amiga minha, a Alessandra, que é cirurgiã dentista, sobre o que ela faz para amenizar esse problema. Ela coloca o elástico da máscara como X, que eu vou mostrar para vocês aqui, de forma que a máscara ela crie gomos, né? E aí você fica mais ou menos a estética aproximadamente desse jeito aqui. E com isso, você tem o ar saindo pelos lados e não por cima. Além disso, ela pega a fita dupla face e coloca no rosto. Eu indico isso caso você não seja alérgico. Óbvio que tem uma coisa que eu e o Felipe a gente chamou a atenção, a gente acaba expondo um pouco essa parte aqui. Lembrando que essas medidas que a Alessandra coloca não impedem seu óculos de embaçar, elas apenas deixam ele menos embaçado, de forma que você conseguirá pelo menos fazer as coisas. Quando a gente sai com máscara, nesse período de quarentena, de isolamento, a gente não está querendo dar um passeio gigante pelo shopping, a gente está querendo fazer coisas práticas na rua e extremamente rápidas, né? Eu acredito que reduzindo um pouco a quantidade de embaçado que fica no teu óculos, você já consegue sobreviver. Ou às vezes avaliar também se é o caso de sair com óculos ou não. Falando um pouco sobre o álcool, o Felipe deu uma aula sobre o álcool. O que a gente tem como ação? Temos um micro-organismo, tem a parede dele, o álcool ele penetra essa parede, que é o citoplasma, desidrata esse micro-organismo e ainda coagula algumas enzimas. Esse processo faz com que ele inative esse micro-organismo e suas funções. Normalmente nós vemos o álcool sendo apresentado em aproximadamente 3 concentrações bem distintas. O álcool 90%, o álcool 70% e o álcool a 46%. O que acontece? O álcool é uma substância muito volátil
Então a concentração de 90% ela evapora muito rápida e ela não consegue fazer esse trabalho todo com eficiência conforme eu descrevi aqui para vocês. O álcool 70% ele é o tipo ideal que a gente tem para usar, porque ele tem a concentração que é cientificamente comprovada perfeita para você inativar esses micro-organismos sem irritar sua pele ou criar algum tipo de resistência. A gente tem visto muito essa apresentação também do álcool 46%. Esse tipo de álcool tem a função apenas de limpeza, sendo contraindicado totalmente em casos do coronavírus ou da eliminação de outros patógenos. Sobre a produção caseira de álcool, a gente tem visto alguns episódios, o Felipe tem falado. Algumas pessoas têm perguntado se é possível pegar o álcool 90% e misturar ele com água. A gente tem que lembrar que o processo para produzir o álcool ele é industrial, ele segue normas de regulamentação rigorosas da Anvisa e ele precisa ser feito com muito cuidado. Não é na minha cozinha, não é na sua cozinha, não é na cozinha do Felipe, não é na cozinha de ninguém que está assistindo esse vídeo. A gente também teve exemplos sobre o uso de gelatina comestível e várias outras criatividades aí, né, que podem causar sérios acidentes e com certeza estamos desencorajando qualquer tipo de ação que venha nesse sentido. Gente, só para vocês terem ideia de como essa questão do álcool ela é delicada, o que atualmente a gente usa é o álcool 70% na sua forma de gel, como todos nós conhecemos. Isso acontece porque o gel, se comparado com o líquido, ela aumenta a superfície de contato, né, da nossa pele com a substância e aumenta o seu poder de ação. Porém, como em alguns lugares, por conta da pandemia, houve falta do álcool gel, a Anvisa autorizou, em caráter temporário, a produção do álcool líquido a 70%. Isso é uma medida temporária e feita justamente para amenizar os impactos do coronavírus nas nossas vidas. Pessoal, acho que foi isso, então dê meu recado. Siga o Felipe nas suas redes sociais. Infelizmente, a gente não pôde trazer a live completa para vocês, mas eu acho que nesse resumo aqui eu abordei os principais assuntos que discutimos. E, por favor, fiquem em casa, quarentenem-se.